pessoal, vamos falar aqui hoje sobre como ganhar perna. Antes de tudo, eu coloquei esse título para ficar mais do jeito que as pessoas falam. Mas vamos entender que perna, vamos dizer, ganhar massa muscular na perna não é certo, tá? É nos membros inferiores, né? Então, a perna, vamos dizer que seria do joelho para baixo, do joelho para cima é coxa, né? Da cintura do quadril para baixo seria os membros inferiores, tá? Então, põe a mão na sua perna, depois na coxa, tá errado. A perna não é aí, a perna é mais para baixo, tá? Mas só para vocês saberem, tá? Porque não basta que eu ensinar vocês a ficarem musculosos, né? Tem que ensinar também a usar um pouco daqui também. Então ter um pouco mais de conhecimento técnico. Não chega a ser técnico, mas é algo um pouco mais da área, assim, né? Quem é da área sabe disso. E não vai culpar o seu professor. Ah, o professor fala para ganhar perna. Ele fala o que todo mundo fala. Pelo menos eu gosto de acreditar que sim, né? Que ele não vai ser ignorante nesse ponto. Então vamos lá. Os membros inferiores é muito complicado. Quem tem facilidade tem, quem tem dificuldade tem. Putz, e parece que é uma coisa imutável, mas não é, tá? Existe solução, mas tem que se utilizar um pouco de força de vontade onde você quer modificar, né? Então não adianta você treinar membro inferior do jeito que você treina tudo e achar que um dia vai melhorar. Não, você tem que dar um foco maior. E é isso que as pessoas não entendem. Para dar um foco maior no membro inferior, você tem que dar um foco menor no membro superior. Então, o que eu vejo de erros, tá? Eu vou apontar alguns erros. Nas panturrilhas, né? As famosas panturrilhas. O que eu vejo de erros? Pessoas fazendo um exercício, tipo assim, o cara faz, quantos de perna você faz? Eu faço 4, faço extensora, flexora, leg e gêmeo sentado. Poxa, mas tudo bem, que exercício é questionável, pode ser um GVT, um German Volume Training, 10 de 10 séries, mas normalmente não é 3 séries que o cara faz. Então uma vez, 2 vezes por semana o cara ainda mata o treino, faz 3 séries de panturrilha, vai ser muito pouco, não vai hipertrofiar mesmo. Panturrilha é um músculo fortíssimo e com baixa capacidade de amplitude. Veja só, o braço faz tudo isso daqui, ó. A panturrilha faz o quê? O calcanhar? Nada. Então é um músculo fortíssimo e com baixo movimento. E aí o que as pessoas fazem? Ainda diminui mais o movimento. Não faz o movimento completo. Então, 2 erros já aí. Poucos exercícios e movimento incompleto, principalmente da panturrilha. Então, vamos falar sobre a panturrilha. É um músculo fortíssimo, então ela precisa de mais pau. Então não adianta achar que com 4 séries ali vai dar certo, que vai precisar de mais. Então aumente as séries. Mais ou menos ali eu gosto, para quem treina 2 vezes por semana, e eu gosto de mais ou menos 9 séries. Para quem treina 1 vez por semana, minimamente 12 séries, tá? Não são exercícios, são séries. Movimento sempre completo, tá? Carga alta, tá? Nada de carga baixa e 1 trilhão de repetições. Velocidade, lento, rápido para subir, lento para descer. As requisições de fibras de todos os seus músculos são, principalmente visando a hipertrofia, requisitadas na fase excêntrica do movimento. Então controle a fase excêntrica também nos exercícios de panturrilha. Então descer de forma lenta, descer de forma completa, muito peso, nem tantas repetições, 8 repetições, mas 8, Leandro, mas tem as fibras, não sei, 8, 12, 15 repetições, tá? Tá excelente. Pode ficar nessa faixa que eu garanto para vocês que vai dar resultado. Mas e 30 repetições? 30 é RML, resistência muscular localizada. É o seu objetivo? Não. Então, é hipertrofia? Vamos treinar na faixa de hipertrofia. Mais ou menos ali de 8 a 15 movimentos, mesmo contando que tem mais fibras vermelhas, oxidativas, do tipo vermelho, do tipo A. Eu sei de tudo isso, tá? Eu tô te falando resumidamente. É o que funciona diretamente. Então, é isso. Ir até a falha. E ir até a falha não é ir até a falha quando o ácido lático te mandar parar. É até quando o músculo não conseguir subir. Muitas pessoas, começa a queimar um pouquinho. Nossa, parei. Não. Ácido lático é uma coisa, falha concêntrica é outra. Até a falha concêntrica, até não subir mais nenhuma. Mesmo que esteja ardida 5 repetições atrás, não interessa. Manda pau. Sobre a parte da coxa, né? Então a gente vai ter ali coxas e glúteos. Percebo muito que quem tem dificuldade de ganhar membros inferiores, obviamente tem dificuldade de ganhar glúteo também. As mulheres, ok, elas treinam mesmo, um fator até social, toda mulher treina glúteo e tal, mas os homens não. E aí que começa um outro erro. Você que é homem, tem dificuldade para ganhar membro inferior, treine glúteo, tá? Porque glúteo pequeno, tá? Não quero fazer exercício de glúteo na academia que os outros vão me zoar. É melhor os caras te zoar 1 hora por dia, ou às vezes até 2 vezes na semana, do que te zoar 23 horas todos os dias, tá? Então, quebra isso aí, esquece isso aí.
vai pra academia, faça exercícios de glúteo. Os que eu mais recomendo, elevação pélvica, com certeza, que se mostrou excelente, tá? Com caneleiras e tal, que todo mundo tá falando mal, também tem requisição de fibras, tá? Também hipertrofia, mas obviamente você precisa de alguns outros tipos de exercício. Então, treine glúteos, muito importante. Não pode perceber isso. Repare na próxima vez que você sair na rua e você vai ver que um homem que tem glúteos hipertrofiados, você olhando, você fala, esse cara tem perna boa, esse cara tem perna grande. Isso é automático. Perna, novamente, né? Membros inferiores. Então, treine glúteos, tá? A sua coxa tem vários e vários músculos, tá? Então, trate de exercitar todos eles. Aproveite toda a gama de exercícios. Então, na hora de uma elaboração de um treino, deve ser considerado extensão de joelho, flexão de joelho. Então, cadeira extensora, mesa flexora, cadeira adutora, leg press, agachamento. Quem tem muita facilidade, às vezes pode ficar ali. Leg press, extensora, flexora. Ponto. Não. Quem tem dificuldade não pode se dar esse luxo. Vai ter que adicionar um adutor, um abdutor, o glúteo. Então adicione exercícios, opções, né? Pelo menos aparentemente de movimentos diferentes. Tem muitos movimentos que parecem diferentes, mas são iguais na prática. Mais variabilidade. Outra coisa, não adianta, tá? Presta atenção. Você treina o seu membro superior 4 vezes na semana. Um dia você faz peito e ombro, no outro dia você faz costas e trapézio, no outro bíceps, no outro tríceps e não sei o que, no outro abdômen e no outro, e aí você chega lá no seu membro inferior, tudo num dia só, tchau. Meu, não vai dar certo, não vai dar certo. O que você tem que fazer? Você tem que treinar pelo menos ali, tá? Na minha opinião, assim, fundada na prática, tá? Eu pego 1000 alunos assim, 2 vezes por semana. Então, segundas e quintas, terças e sextas, quartas e sábados, sextas e segundas, mas treine 2 vezes por semana o músculo que você tem fraco. Se você quiser melhorar de forma acentuada, diminua as outras séries dos outros grupos musculares. Pô, Leandro, mas quer dizer que eu tenho que, em vez de eu fazer 3 exercícios de bíceps, eu faço 2, em vez de eu fazer 4 de peito, eu faço 3, e vou fazer 1 a mais de perna 2 vezes por semana? Sim. Você não quer melhorar? Agora, não tem ganha-ganha, né? Ou você faz uma coisa ou você faz outra com o máximo de eficiência. Se você fizer tiro de 12, que é o que eu falo, que espalha, você vai ter um resultado aqui, ó, vai fazer pouco dano em tudo. Agora, se quiser um tiro de R15, é uma paulada só, mas é certo. Então, pense nisso. Você quer mais hipertrofia e tal, ou você quer mais um corpo estético, né? Porque não adianta nada ser gigante aqui e fino embaixo, né? Pelo menos na minha opinião. Pode ser que tem gente que gosta, eu não gosto, eu acho feio. Então, pense só, às vezes compensa ter um pouco menos aqui e ser simétrico e ser muito mais bonito. Então, essas são as minhas sugestões para hoje. Panturrilha, recapitulando, não adianta fazer muita repetição, não adianta fazer movimento curto, não parar quando der o ácido lático, parar quando vai ter a falha, não treinar pouco ela é muito forte, tá? Coxa, vários músculos envolvidos, glúteo, não esqueça deles. Treine esse combinado 2 vezes por semana. E uma última coisa que sim, essa é uma coisa que eu utilizo com os meus alunos e eu, não falo que eu inventei, porque com certeza alguém já deve ter feito isso antes, né? Mas uma metodologia de trabalho desse tipo, pelo menos eu nunca vi ninguém utilizando, né? Nenhum profissional, que é fazer a panturrilha antes da coxa. Por que eu gosto disso? Eu vou explicar. Veja só, quando você faz panturrilhas, querendo ou não, um quadríceps, né, por exemplo, num gêmeos em pé, a coxa, vamos dizer de uma forma geral, fica como uma estabilizadora, certo? Mas o contrário não. Se você faz, por exemplo, panturrilha, tá com as panturrilhas cansadas, você consegue fazer um agachamento livre. Agora, se você treinar hardcore, faz um drop set de passada, coisa bruta mesmo, e tenta ficar em pé para fazer panturrilha, as coxas começam a tremer. Isso diminui a eficiência do exercício da panturrilha. E o contrário não. Então, obviamente, é muito mais interessante você fazer a panturrilha primeiro, você não vai perder nada, e fazer a coxa por outro, que você só vai ganhar, tá? Isso é uma metodologia minha, novamente, como eu falei, você não vai achar, pelo menos eu acho, que você não vai achar por aí em livro nenhum, em artigo nenhum, né? Mas tá achando aqui agora, faça o teste, se gostar, utilize, que comprovadamente, eu tenho certeza, quase 10 anos de experiência, vai fazendo, não, tudo bem, faz uns 5 anos que eu utilizo isso, mas funciona, beleza? Então é isso aí, galera. Conto com a sua prudência para fazer o que quiser com esse vídeo, curtir, comentar, compartilhar, fechar. Só não me xingue, porque eu não vim aqui para prejudicar a vida de ninguém, então não venha me entristecer. E me entristece, saiba disso. Quando tem isso aí que acontece, eu fico triste de verdade. Beleza, galera? Se quiser ser meu aluno, leandrotwin.com.br. Espero que tenha ajudado. Até a próxima.